Uma promessa nos foi feita. O povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E essa promessa se cumpriu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em um momento da história onde vivemos cercados por ansiedade, medo e angústia, a boa notícia é que o Natal é mais do que uma festa. Ele é a manifestação do Príncipe da Paz. Então, venham viver conosco um Natal de paz. A noite estava fria, havia um cansaço e uma angústia que acompanhava o coração de um casal, porque a mulher estava para dar à luz e não havia um lugar para eles, em nenhuma das hospedarias da cidade. Eles chegaram tarde, tudo já estava fechado. A cada porta batida, o silêncio vinha como resposta. Até que conseguiram chegar num determinado local, onde foram atendidos. E o dono da hospedaria disse: infelizmente, não tenho como atendê-los. Realmente está toda tomada, toda lotada a minha hospedaria. Mas pela situação que essa mulher se encontra, talvez essa criança nasça hoje ainda. Se vocês quiserem, eu tenho um estábulo ali, onde vocês podem se abrigar do frio, onde vocês podem descansar. Não é o adequado, mas é melhor do que estar na rua. Então, José disse: que seja assim, vamos para lá. E eles entraram e as contrações aumentaram, as dores de parto se romperam, a bolsa estourou. Não havia muita higiene no lugar, não havia nenhuma alternativa, médico, parteira. E aquele homem, escolhido por Deus para cuidar daquela que carregaria o Deus eterno que estava se fazendo homem, tem que receber aquela criança nos seus braços. Com o testemunho de ovelhas, burros, bois, nasce na terra o Rei do Universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não em um palácio. Ele não foi deitado em uma cama king, com lençóis de seda, com amas para que pudessem cuidar, limpá-lo, higienizá-lo. Nada.
mas havia uma presença naquele lugar, uma presença naquele lugar humilde, naquele lugar inadequado, uma presença santa, uma presença poderosa, uma presença que envolve as mãos de José ao receber aquela criança, as mãos do Pai humano estão sustentadas pelas mãos do Pai eterno. E rompe-se naquela madrugada um grito, um choro. Talvez muitos, ao ouvirem, tenham dito ou tenham pensado, mais uma criança que nasceu. Mas aquele choro era o brado que 33 anos mais tarde seria dado novamente em uma cruz. Um brado que mudaria a história, o destino, o universo, por toda a eternidade. Hoje, quando nós falamos do Natal, não são essas imagens que vêm na nossa mente. Ainda que tentemos reproduzir uma manjedoura, um cenário, eu garanto para você que ele é bem bonito, ele é bem higienizado, muito diferente dos estábulos, dos celeiros da época de Jesus. E ainda assim, quando nós falamos hoje do Natal, nós temos uma preeminência maior ao desfile que enfoca a figura do Papai Noel, com os seus duendes, gnomos, do que com a expressão dessa criança, cercada por anjos, glorificando o seu nome. Natal para nós, para a nossa cultura, para a nossa sociedade, está muito mais relacionado à figura desse velhinho simpático que aquece as vendas do comércio no final do ano, do que a esse bebê deitado numa manjedoura. Natal, para a nossa cultura, tem o som muito mais de ho, 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 do que de um ah! Mas ainda assim, ele fala de uma realidade que transcende muito aquilo que nós podemos imaginar. Numa perspectiva comercial, a imagem que a gente tem do Natal sempre é essa imagem das festas, das mesas cheias, fartas. Embora a gente olhe ao redor, a gente olhe para o nosso mundo e a gente saiba que boa parte da sociedade, boa parte das pessoas no mundo não desfrutam dessa realidade que a gente tem o privilégio de desfrutar. Numa perspectiva religiosa, nós tendemos a olhar para o presépio e nós nos emocionamos com essa antiga e linda história do menino Jesus que nasceu e que foi colocado ali pelos seus pais naquela manjedoura, porque não tinha onde ele ficar. Uma manjedourazinha bonitinha, né? Um estábulo bem arrumadinho. Mas veja,
nós não devemos nos enganar com relação a essas realidades ou essas coisas, porque, em termos bíblicos, nós somos introduzidos, a partir dessa cena, a uma realidade que é muito superior a tudo aquilo que está disposto na nossa sociedade ou na perspectiva religiosa. Na verdade, nós somos conduzidos a uma realidade que transcende em muito, até mesmo a nossa própria percepção, a nossa própria capacidade de refletir sobre isso. Isso que nós chamamos de Natal é uma coisa que não cabe, na verdade, dentro da nossa mente. Para caber na nossa mente, nós fazemos essas reduções de imagens, de histórias. Você já parou para se perguntar qual é o verdadeiro sentido do Natal? Qual é o verdadeiro sentido disso tudo? Sim, talvez a gente rapidamente responda, é o nascimento de Jesus, é o nascimento do Filho de Deus. Mas você percebe que essa colocação, ela pode ser feita sem a devida percepção, sem a devida profundidade do que de fato aconteceu ou está acontecendo nessa festa que nós chamamos de Natal. Eu quero olhar com você um texto essa manhã que está no Evangelho de João, no capítulo 1. E a partir desse texto, eu quero explorar com vocês essa perspectiva do sentido do Natal, do verdadeiro sentido do Natal. Eu quero fazer a leitura do texto, ok? Os primeiros 18 versículos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer pela tua presença entre nós aqui, nesse encontro. E eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor tome essa palavra que o Senhor inspirou, que o Senhor orientou para ser registrada, que o Senhor preservou ao longo de todos esses anos, e a use como um meio de trazer revelação do coração do Pai para o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Sabe, o Natal, ele nos remete a uma consciência da verdadeira natureza de Jesus.
Uma coisa é a gente pensar no Natal e pensar naquela criança na manjedoura, a gente falar a respeito de Jesus ter nascido, mesmo dizer que ele é o Filho de Deus que veio ao mundo e que ele morreu e ressuscitou e essas coisas todas. Mas veja, o Evangelho de João, quando João resolve escrever o seu Evangelho, ele, ao contrário dos demais evangelhos, Marcos e Lucas, ele não tem a preocupação de trazer para a gente uma narrativa histórica a respeito da pessoa humana de Jesus. Ele tem a preocupação de nos lembrar que aquela pessoa, na verdade, é o Deus eterno. Essa é a ênfase de João. Então, para João, o Natal nos remete à consciência da verdadeira natureza de Jesus. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. Aquela criança que está ali, já era. João diz, o Batista, esse é aquele de quem eu disse, que é maior que eu, que tem primazia sobre mim, porque antes ele já existia. Antes ele já era. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja, nós estamos sendo informados aqui, meus queridos e queridas, que aquele menino que não teve um lugar para ser recebido, aquele menino que foi depositado numa manjedoura, num estábulo sujo, fedido, aquele menino que estava ali, é nada mais, nada menos do que o Deus Criador de todas as coisas. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram criadas por Ele. Você já parou para pensar nisso? Isso é simplesmente extraordinário, fantástico, sabe por quê? Porque significa que aquela criança que estava ali tinha o direito de colocar as mãos sobre qualquer uma daquelas hospedarias que estavam naquele lugar, tinha o direito de colocar a mão sobre o palácio de Herodes, tinha o direito de colocar a sua mão sobre o palácio de César e dizer, é meu, eu vou nascer nesse lugar. Ele é o Senhor de todas as coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus eterno, que entrou dentro da nossa história. Esse Deus nos criou, a sua imagem e a sua semelhança. Esse menino que nós celebramos no Natal, ou que deveríamos celebrar no Natal, é o Deus que criou você e que me criou. É o Deus que criou todo o universo. É o Deus que criou cada ser humano, que já existiu, existe ou existirá. É Ele. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, para que nós pudéssemos desfrutar da sua presença, da sua intimidade e do seu amor. Então, quando eu leio esse texto de João, e eu comparo isso com a narrativa do nascimento de Jesus, eu não consigo ficar inerte, eu não consigo não ter o meu coração tomado por espanto, por reverência, por quebrantamento. Ele deixou sua glória. Ele fez isso por você. Ele não precisava fazer. Ele quis fazer. Como eu disse, isso não cabe na nossa cabeça. Sabe por quê? Por mais que a gente possa tentar assimilar isso, é muito fora da nossa cognição, da nossa capacidade de reflexão. Como você coloca São Paulo dentro de Vinhedo? Alguém aqui consegue fazer isso? Alguém aqui consegue pegar
a cidade de São Paulo e botar dentro de vinhedo. Mas nós estamos falando de um ser infinito, que se fez finito. Como a gente consegue explicar isso? A gente não consegue. A gente não entende. Porque se a gente entendesse o mínimo disso, eu garanto para você que a nossa vida seria uma vida de contínuo temor diante dele. Seria uma vida de contínuo deslumbre diante dele. Como nós podemos conjugar a ideia da imortalidade, morrer? Ele é o Deus imortal, invisível, diz Paulo, mas real. Mas ele se torna essa criança frágil, suja de sangue, precisando de alguém que o tome nos braços, precisando de alguém que o limpe, o lave, se tornando absolutamente vulnerável. Tão vulnerável que quando é ameaçado por Herodes, precisa fugir, ir para outro país, para não ser executado. Ah, mas ele era o Filho de Deus? Sim, mas se não fugir, seria executado antes da hora. Porque ele se fez um ser humano de verdade. Ele estava ali realmente. Mas esse ser que está ali, essa criança que está ali, que vai crescer, que vai discutir com os doutores da lei aos 12 anos, que vai começar a andar pelas ruas empoeiradas da Galileia, que vai parar diante de uma mulher num tanque para pedir água, que vai tocar em leprosos, que vai ficar inconformado de uma mãe perder o seu filho e vai parar um enterro para trazê-lo de volta, que vai tomar pães e peixes nas suas mãos e multiplicar para alimentar multidões, que vai ter as suas costas rasgadas pelas chibatadas dos soldados romanos, suas mãos perfuradas. É o Deus eterno que criou todas as coisas. Este homem é Deus. Ah, mas Buda não é Deus. Buda não é Deus. Mas Buda disse, ele disse, mas ele não é Deus. Ah, Allan Kardec não é Deus. Ah, mas ele ensinou algo muito importante, ensinou, mas ele não é Deus. Ah, mas as entidades da Umbanda não são Deus. Ah, mas eles fazem, mas eles não são Deus. Ah, mas Marx não é Deus. Você entende? Esse homem é Deus. Ele é Deus. E todo olho o verá. Um ser humano, um Deus que se fez homem, e um homem que é Deus. Natal nos fala disso. Essa é a realidade a respeito de quem Jesus é. E nós não podemos olhar para o Natal e apenas ter uma perspectiva de que ele é o menino Jesus. Ok? Ele é o Deus eterno. A gente não pode deixar de dizer isso. A gente não pode ter medo de dizer isso. A gente não pode ter vergonha de dizer isso. Porque essa é a verdade. E essa é a realidade. E um dia todos vão se deparar com isso.
Mas o Natal, ele nos remete também à consciência do verdadeiro desejo de Deus. Veja, se essa criança que nasceu nessa manjedoura e foi deitada nessa manjedoura, ele é o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, o Verbo que estava no princípio com o Pai, através de quem todas as coisas foram criadas. Por que que ele fez isso? Por que é que ele deixou a sua glória? Porque ele abriu mão da sua imortalidade e se tornou humano, se tornou mortal, se tornou finito dentro da história da gente. Por que que ele resolveu fazer isso? Por que que ele quis fazer isso? Porque essa ação, essa atitude de Jesus, ela demonstra para a gente o verdadeiro desejo do coração de Deus. Veja, o texto diz para a gente, o Verbo estava no mundo. O mundo, que mundo? O mundo que foi feito por Ele. O mundo feito por meio dEle. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como eu disse, esse menino, que é o Deus eterno, o Deus criador, ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E a razão pela qual Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança foi porque Ele deseja ter uma vida de relacionamento comigo e com você. Ele deseja ter uma vida de relacionamento com a humanidade. Essa é a razão pela qual Ele nos criou. Quando nós abrimos as Escrituras em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nós somos informados que Deus, de tudo aquilo que Ele cria, Ele nos cria a sua imagem e a sua semelhança. Qual é o significado disso? Qual é o sentido disso? Veja, e há uma discussão teológica muito grande a respeito disso, do que significa você ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, ok? Tem muitos argumentos, muitos teólogos diferentes, muitos pontos de vista diferentes, muitas abordagens são feitas a respeito disso. Mas eu acredito, e eu sigo, aqueles que entendem que ser feito à imagem e semelhança de Deus significa que de toda a criação feita por Deus, apenas nós, seres humanos, fomos criados para um relacionamento de intimidade com Ele. Nenhum outro ser tem esse tipo de relacionamento com Deus, nem os anjos. Os anjos, eles servem a Deus, eles estão na presença dEle, mas eles não têm um relacionamento de intimidade com Ele. Apenas nós fomos criados para isso, nós somos criados para que essa relação que Ele tem dentro da comunidade da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, isso fosse estendido para ser desfrutado por nós. E é por isso que Ele nos dá a liberdade de responder à realidade do seu amor. Porque se Ele não nos desse essa realidade, essa liberdade, nós então não estaríamos respondendo livremente ao amor dEle. Nós estaríamos sendo obrigados a amá-lo. E Ele não deseja uma relação de obrigatoriedade. Ele deseja uma relação de espontaneidade. A vontade dEle, o desejo dEle, é que ao experimentarmos a dimensão do seu amor por nós, o nosso coração seja tomado por esse amor. E a gente queira responder a Ele de novo. A gente queira devolver a Ele. E quando Ele nos cria a sua imagem, a sua semelhança, Ele constrói um lugar na criação, que a Bíblia chama de Éden. Jardim do Éden. O que é o Éden? O Éden é um ambiente de conexão entre a terra e o céu. Isso é o Éden. Sabe? O Éden é esse lugar aonde o céu e a terra estavam unidos, aonde esse ambiente que é de Deus estava ligado ao ambiente que Ele criou para nós, para os seres humanos, e aonde então esses dois lugares podiam se encontrar. Era um lugar onde a conexão entre céu e terra era contínua.
Era um lugar de encontro com a presença transcendente de Deus, se tornando imanente para o ser humano. Falei difícil agora, né? A presença transcendente, ou seja, o Deus que está lá no alto, o santo, santo, o grande, aquele que Isaías vê assentado no alto, alto trono. Nesse lugar, ele se fazia próximo. Ele estava perto. Você podia tocar nele. Era nesse lugar aonde essa relação de amizade, de intimidade acontecia. Aonde a adoração a ele não era apenas uma expressão de reverência àquele que está distante, mas era uma expressão de amizade para com aquele que estava próximo. Ele veio. Ele vinha ao jardim. Ele se encontrava com eles. Ele se deixava ver. Ele se deixava tocar. O Éden é esse jardim-templo que provia essa conexão entre o céu e a terra. O desejo de Deus sempre foi estar em intimidade com a humanidade. O desejo de Deus sempre foi tê-la como seu representante diante de todo o restante da criação. Façamos seres humanos a nossa imagem e semelhança. Tenham eles domínio. Cresçam, multipliquem, enchem a terra. Por quê? Porque nós estávamos carregando a presença dele conosco. Nós o representávamos aqui. Aonde nós fôssemos, ali estaria a presença de Deus. E nós tínhamos esse privilégio do encontro, esse privilégio da intimidade. Mas para que tudo isso pudesse ser assim, esse desejo da parte de Deus precisava ser respondido por nós. E eu não sei dizer para você quanto tempo a humanidade respondeu isso. Porque a gente lê a Bíblia, Gênesis 1, 2, 3, a gente lê corridinho, né? Fica parecendo assim, no sexto dia Deus criou a mulher, comeu do fruto, caiu, né? Acabou tudo. Eu não acho que foi assim, eu acho que nós vivemos um bom tempo nesse lugar. A humanidade viveu um bom tempo nesse lugar, desfrutando disso. Mas essa era uma escolha que eles precisavam fazer diariamente. Diariamente eles precisavam escolher comer da árvore da vida, não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Diariamente eles tinham que fazer essa escolha. Eu quero a vida que flui do Criador. Eu quero permanecer ligado à fonte que me gerou. Mas nós sabemos por Gênesis 3 que houve um dia em que a humanidade deu uma resposta diferente dessa. Nós comemos, os nossos pais comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que aconteceu? Sabe, a gente fala a respeito da realidade da morte, mas a gente precisa perceber que a essência da morte é a ausência da presença. A essência da morte é a ausência da presença. Quando nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquilo que deveria ser mais especial para a gente, aquilo que deveria nos dar mais alegria, aquilo que deveria nos dar mais prazer, aquilo que deveria nos dar mais expectativa, se tornou a fonte do nosso maior medo. Adão foi colocado no jardim para cuidar do jardim. Eu imagino Adão lá trabalhando e ele plantando uma plantinha aqui, ele mudando essa outra de lugar aqui, ele dizendo para Eva: ei Eva, aquela árvore ali está com os galhos muito estardalhaços, a gente precisa cortar, vamos podar essa árvore aqui. Ele fazendo todo esse trabalho, mas ao longo do dia ele trabalhando assim. Eu imagino ele olhando para Eva de vez em quando dizendo: que horas são? Está na hora. Ele está vindo, ele está chegando, vai acabar, vai terminar, né? O nosso dia, o nosso trabalho para a gente se encontrar com Ele. E esse era o momento mais esperado. Sabe, se isso fosse assim ainda hoje, isso seria assim com você.
Isso seria assim comigo, nós iríamos para o nosso trabalho durante o dia todo, e a nossa maior expectativa, enquanto nós estivéssemos trabalhando com muita satisfação, com muita alegria, seja lá no que é que nós estivéssemos fazendo, não seria aquilo que nós estamos fazendo, mas seria o encontro que nós teríamos, quando nós terminássemos com aquilo que nós estaríamos fazendo. Você estaria voltando para sua casa, dizendo, uau, eu vou chegar lá e eu vou me encontrar com Ele, Ele vai estar lá, Ele vai estar na porta, me aguardando, Ele vai estar na porta me esperando entrar, Ele vai estar na porta me esperando chegar. Talvez com a mesa posta. Mas quando os nossos pais comeram, a presença se tornou intimidadora. Aquilo que deveria nos atrair, começou a nos repelir. Aquilo que deveria nos abraçar, começou a causar em nós medo. Não porque Ele estivesse com algum problema conosco, mas porque nós passamos a ter um sério problema com Ele. Porque a Sua presença nos desnuda. Mas Deus nunca desistiu de estar com a humanidade. Ele sempre se moveu ao nosso encontro. Sabe, Jesus ter se feito, o Verbo ter se feito carne, mostra para mim e para você que o desejo de Deus nunca foi apenas que nós fôssemos pessoas que o reverenciássemos. Isso é muito importante. Mas nunca foi esse o desejo dele. O desejo dele sempre foi que essa reverência viesse como fruto, como produto da nossa intimidade com Ele. Deus não se interessa por uma reverência sem intimidade. Ele já tem a dos anjos. Sabe, da humanidade o que Ele quer. É uma reverência que é fruto da intimidade. E todo o Antigo Testamento nos ensina isso. Se você ler o livro de Gênesis, você vai ver que a aliança que Deus faz com os patriarcas visa isso. Ele diz para Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. E Abraão sai de lá e ele começa a andar, e você começa a ler a vida de Abraão, e você vai ver várias vezes dizendo, o texto dizendo assim, e Deus veio a Abraão. E Deus falou com Abraão. E Abraão encontrou-se com Deus. Não só lá. Abraão faz altares, adoração. Mas Deus vem ao encontro. E você vai ver a mesma coisa acontecendo com Isaac. E depois você vai ver a mesma coisa acontecendo com Jacó. E quando a gente chega no livro de Êxodo, a essência do livro de Êxodo, toda a história do livro de Êxodo gira em torno de Deus libertar o povo de Israel do Egito para poder levá-lo até o monte onde a sarça ardeu para Moisés, para que ele pudesse então se revelar à nação de Israel e viver no meio deles. Sabe como termina o livro de Êxodo? Com um tabernáculo construído e com a glória de Deus entrando no tabernáculo. O que isso significa? Você não precisa mais ir ao monte. Moisés, você não precisa mais subir, porque eu desci. Eu desci. Eu pus a minha glória aí. Mas ainda havia limitações. A mesma coisa acontece com o templo. Mas ainda haviam limitações, por causa da nossa rebelião, por causa do nosso pecado. Ainda com a presença dele entre nós, da glória dele no tabernáculo, no templo, nós não tínhamos o que tinha o jardim. Esse encontro com a presença, face a face. Até que esse som se dá numa manjedoura em Belém.
O Deus que vinha no jardim, agora estava no meio das pessoas. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Mas a todo que o reconhece, Ele dá esse acesso de volta ao Pai. Ele dá a eles o poder de serem feitos filhos de Deus e de voltar a essa relação com Ele. E a história não acaba aí, porque Ele está reunindo esse povo todo para que aquilo que acontecia no jardim torne a acontecer. Apocalipse 22 termina assim: a nova Jerusalém desce do céu à terra. Há uma conexão novamente entre céu e terra. Jesus veio não apenas para morrer numa cruz, para que você, eu ou qualquer pessoa não vá para o inferno. Não ir para o inferno já é muito bom, mas não foi por isso. Ele veio para que você possa de novo ter esse acesso de intimidade com o Pai. A vida eterna é esta, ele diz, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. O Natal, portanto, nos remete também à consciência máxima dessa revelação de quem Ele é, de quem Deus é. Como você pode conhecer o coração do Pai? Através da vida do Filho. Como Deus transcendente se torna imanente através da figura do Filho. João diz: o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Essa expressão habitou no original é a mesma palavra para tabernáculo. Ele tabernaculou entre nós. Sabe o tabernáculo lá de Moisés? Era um exemplo do que aconteceria com Jesus, com Deus através de Jesus. Deus está dando um exemplo no tabernáculo. Eu ainda andarei no meio de vocês. Eu vou com vocês. Eu estarei no meio de vocês. E João diz, ele tabernaculou entre nós e nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E João diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Então veja, em Jesus Cristo, o Deus Criador, de Gênesis 1, manifestou a sua presença entre nós. Ele se tornou um de nós, para que Ele pudesse revelar a nós a glória do Pai, sem que nós fôssemos destruídos, sem que nós fôssemos eliminados por causa da santidade do Pai. Em Jesus, quando você vê a glória e a verdade revelada, ao invés de você ser fulminado, você é inserido na natureza divina. É o que nos diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ele, por suas santas e preciosas promessas, nos tornou participantes da natureza divina. Ele se fez um de nós, para que nós pudéssemos ser o que Ele é. Não um Deus, mas a participação da natureza dele. Porque esse é o coração de Deus quando nos criou. Em Jesus está a máxima revelação de quem Deus é, de modo acessível a nós, para que a gente não seja eliminado pela sua santidade. Então, quando você olha
para o Natal, para aquela manjedoura, para aquela criança, o que precisa estar no seu coração é o mesmo que estava no coração de Simeão. Quando Simeão chega no templo e ele vê aquele bebezinho no colo de José e de Maria para ser circuncidado, para ser colocado dentro da aliança do povo que Deus tem com Abraão, Isaque e Jacó. O que ele enxerga? Ele enxerga a glória de Deus nele. Ele não enxerga um bebê, ele enxerga o seu Salvador. Despede o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos ver a glória do Pai manifesta na face do Filho. E sabe, todo movimento no mundo que exerce uma ação contrária a isso é promovida por Satanás, esse adversário da nossa vida, para que a gente não consiga ver e enxergar isso. O apóstolo Paulo nos diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele é a imagem do próprio Deus. Então, o pessoal da música podia vir para cá. Estamos chegando no Natal. Quando Simeão olhou para aquela criança, ele viu o seu Salvador. Quando João olhou para ele, para aquele homem, ele disse: é ele. Ele tem primazia, porque ele já existia antes de mim. No Natal, quando nós olhamos para a imagem daquele bebê na manjedoura, nós precisamos enxergar através dela. Quando você olha para a manjedoura hoje, você precisa enxergar o trono alto e exaltado, com o Deus Todo-Poderoso sentado nele. É isso que você precisa ver. Não um bebezinho indefeso naquela manjedoura. Aquela imagem precisa projetar para você essa glória que Jesus carrega com ele hoje. Assentado no alto trono, mas que voltará para que aquilo que era no jardim torne ser na minha vida e na sua vida, para que a gente comece a terminar os nossos dias, os nossos afazeres, as nossas tarefas, com o nosso coração disparado, dizendo: está na hora de encontrar com Ele, está na hora de ver a face dEle, está na hora de olhar no rosto dEle. Fique em pé. Senhor, eu peço que, assim como o Senhor, Espírito Santo, deu a Simeão essa revelação, e ela ficou registrada na Tua Palavra, assim como o Senhor deu a João essa revelação, e ela ficou registrada no texto que nós acabamos de ler. Espírito Santo, nos ajude aqui.
não são palavras que vão ter a capacidade de fazer a gente compreender isso. É muito além da nossa lógica, é muito além da nossa compreensão, Senhor. Isso só é possível se o Senhor trouxer, Espírito Santo, uma revelação ao nosso espírito, que renove a nossa mente, que abra os nossos olhos para enxergar Jesus do jeito que de fato Ele é. Ele, o Deus eterno, através de quem todas as coisas foram criadas, Pai, se fez um de nós, andou entre nós, veio para o que era dele, esteve no mundo, mas o mundo não o conheceu, e ainda hoje, Senhor, o mundo não o conhece. Tantas pessoas não o conhecem, tantas pessoas andam pelas ruas da cidade, tantas pessoas vão celebrar, estourar champanhes, vão comer, vão festejar, sem conhecê-lo, sem saber de fato quem Ele é. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor traga para cada um de nós que aqui estamos, para aqueles que possam ouvir isso, uma revelação, Senhor, profunda, da glória do Filho, da glória do Pai, refletida na face do Filho. Senhor, nos envolva com essa verdade de uma forma que haja realmente um anseio no nosso coração por aquele dia em que nós vamos poder nos encontrar com o Senhor de novo, face a face, não apenas no nosso espírito, mas em pessoa. Aquele dia em que o Senhor vai abrir as portas do Éden de novo para nós. Aquele dia que o Senhor vai tirar o querubim com sua espada inflamada diante dos portões do Éden, e eles se abrirão, e a nova Jerusalém se moverá de novo do céu para a terra, e nós experimentaremos de novo, Senhor, isso. Senhor, que até esse dia chegar, que a gente possa, como Simeão, anunciar a todos que a glória do Deus eterno está revelada na face dessa criança. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Vamos cantar essa canção, vamos encerrar usando ela como uma profissão de fé da nossa parte ao Senhor. Faça dessa canção, ela é baseada na história de Simeão. Faça dessa canção a sua oração, a sua declaração diante do Senhor. Abra sua boca e declare isso.